Olá pessoal, a aula de hoje será sobre medidas de distância na informação quântica. E o que é que a gente quer dizer com medida de distância? Na verdade, a gente quer aqui diferenciar elementos da informação quântica. E quem são esses elementos? São os estados quânticos, certo? Um estado quântico é um elemento de informação quântica, ele carrega nele informação de origem quântica, certo? Por exemplo, um qubit puro, ele tem uma dada amplitude de probabilidade para você encontrar ele no estado 0 e uma outra de você encontrá-lo no estado 1. Né? As amplitudes, módulo quadrado, vocês sabem, levam as probabilidades, no caso, de encontrar no estado 0 e no 1. Isso é uma informação. Tá? Isso faz diferença na hora de você processar a informação quântica. E se faz diferença, é importante que a gente consiga quantificar a distinção que dois elementos, dois estados quânticos têm entre si, certo? Isso é importantíssimo para a teoria do processamento de informação quântica, tá? Então a ideia vai ser isso aqui, tá? Vou começar logo escrevendo o tópico, tá? Então, medidas de distância para a informação quântica. Quântica. Esse que é o tema da aula, certo? Então, como eu falei para vocês, a ideia é quantificar a distinção entre dois elementos, né? Estados, são estados, eu falei, da informação quântica. Certo? E a gente pode também se perguntar, e na prática, como se caracteriza a distinção entre dois estados quânticos? Bom, pessoal, isso aí a gente pode quantificar a partir de um conjunto de medidas que você faz sobre um sistema quântico com um determinado estado e com o mesmo sistema quântico com outro estado que você quer comparar a distinção entre eles. Então, no fim das contas, essas medidas de distância que eu vou mostrar aqui nessa aula, e acho que na próxima também, é como que os resultados de medidas, de um conjunto de medidas, o mais amplo possível, né, como que esses possíveis resultados diferem de um para o outro, quando você tem um estado ou quando tem um outro. Tá? Se for tudo igual, não tiver distinção nenhuma entre as medidas num estado e no outro, é porque esses dois sistemas têm o mesmo estado quântico. Né? São indistinguíveis, certo? E se há alguma distinção, certamente o estado quântico não é o mesmo e a gente quer quantificar essa diferença entre eles. Essa é a ideia, tá certo? Bom, mas como sempre, né, quando a gente vai fazer, ou quase sempre, quando a gente vai fazer alguma coisa nova em mecânica quântica, é importante que a gente sempre lembre ou recorra a uma coisa similar que tenha sido feita em física clássica. Então, a coisa que a gente se pergunta inicialmente é: será que tem alguma medida de distância para a informação clássica? Né? E o fato é que tem, e a gente vai se aproveitar muito do que foi feito em teoria clássica da informação para obter medidas de distância em teoria quântica da informação, que é o que a gente está focando aqui, tá certo? Bom, então inicialmente eu quero fazer um lembrete ou uma breve revisão do que se tem de mais interessante para a distinção de estados clássicos da informação. Bom, e como a gente sabe, na teoria da informação clássica, o que caracteriza a informação de um dado evento clássico é a distribuição de probabilidade sobre todas as possibilidades desse evento. Com isso a gente constrói
entropia de Shannon, e se constrói entropia de Shannon, dá para fazer muita coisa, né? Entropia relativa, etc. A gente brinca bastante com isso, mas se você tem que ter a distribuição de probabilidade dos vários eventos, dos vários resultados possíveis para aquele evento. Se você tem isso, você consegue fazer teoria da informação clássica com isso, tá certo? Bom, então, em resumo, para a gente fazer uma distinção de estados clássicos de informação, a gente tem que fazer a distinção sobre distribuição de probabilidades para um dado evento. Então, a gente distingue, tá, informação clássica, nesse caso de revisão que a gente quer fazer aqui no início, comparando, né, duas distribuições de probabilidade e, a partir disso, quantificando o quão distintas as duas são. Certo? E será que tem alguma medida de distância estabelecida para isso? A gente vai ver agora, tá? Vai ver duas. E a primeira que a gente vai ver é a chamada distância de Kolmogorov. Tá? Talvez ninguém nunca ouviu falar, mas é uma das medidas de distância de informação clássica mais usadas. Tá? Compara o nível de distinção entre duas distribuições clássicas de probabilidade. Certo? Então, o que a gente vai fazer aqui é falar realmente sobre distância na informação clássica. Tá? Então, distância na informação clássica. E a gente vai começar vendo a primeira medida de distância de informação clássica, que eu já adiantei para vocês, que é a distância de Kolmogorov. Certo? Isso daí, essa medida de distância, onde tem distribuição, onde tem gente trabalhando com distribuições estatísticas, tem sempre o interesse em comparar a diferença entre elas. Então, o pessoal da economia usa isso, de estatística, obviamente, matemática, física. Quem tem que lidar com a distribuição de probabilidade, fazer estudos, comparar dados teóricos com dados experimentais, o quanto que eles, um confirma o outro, né? No caso, o quanto que a teoria confirma o experimento. Então, é uma forma de você comparar a fidelidade dos seus resultados teóricos em comparação com o que você mede. Tá? Então, uma medida de distância, nesse caso, é bem importante para a gente quantificar a semelhança ou a distinção entre duas distribuições de probabilidade, certo? Tá, então, por definição, a distribuição de Kolmogorov, como eu falei, ela vai ter que comparar duas distribuições de probabilidade. Então, vamos escrever duas distribuições gerais. Então, vamos fazer assim, ó, dadas duas distribuições de probabilidade tá? Para a variável x sendo, vou chamar uma de px e a outra de q de x. Duas distribuições de probabilidade. Tá? No caso que a gente vai tratar aqui, é uma distribuição contínua de probabilidade. Vamos supor que a variável x varia continuamente. Então, a distribuição P pode ser, por exemplo, uma gaussiana, e a Q uma lorentziana, etc. Distribuições de probabilidade quaisquer, tá certo? Respeitando, claro, as regras de distribuição de probabilidade, né? Normalizado, etc. Né? Então, dadas essas duas distribuições de probabilidade para a variável x como sendo essas duas, definimos a distância de
cômodo. Então, a distinção a partir da distância de Kolmogorov vai ser dado pelo seguinte: D de P de x, Q de x, vai ser igual a 1 meio de somatório em x do módulo de Px menos Q de x. Certo? Módulo disso. E essa aqui eu vou dar um número 1 para essa equação. Tá? Então, bem simples a equação. Intuitivamente, a gente acho que já dá para ver que é uma boa medida de diferença de distribuição de probabilidade. Tá? E um fato importante para essa distância de Kolmogorov é que ela é uma métrica de fato. Tá? Se vocês quiserem lembrar, né, que propriedades uma medida de distância tem para ser classificada como métrica, são as seguintes. Ó. Por exemplo, propriedades. Você nota que D de P de x, Q de x é igual a 0 se e somente se P de x for igual a Q de x. Tá? Ou seja, a distância é nula se as duas distribuições de probabilidade forem iguais. Então não tem distância nenhuma, uma segue exatamente o perfil da outra, não tem distância nenhuma, são indistintas. Né? E dá para ver muito claramente da equação 1 que isso daqui é verdade. Né? Se você tiver todas as probabilidades de ocorrer um evento x, no caso da P de x for igual a Q de x, né? É uma soma de zeros ali que no total vai dar zero. Tá? E é a única possibilidade disso acontecer, por isso se somente se. Tá certo? Outra propriedade é a simetria. Tanto faz a distância de P para Q, quanto de Q para P. Certo? Então, outra propriedade é, a primeira, a segunda vai ser distância de P de x, Q de x, é igual a distância de Q de x, P de x. Tá bom? E isso é uma outra propriedade que uma métrica deve satisfazer. Certo? Simetria de troca. Tá? E a última é a desigualdade triangular, que tem que ser satisfeita também, e a distância de Kolmogorov satisfaz. Tá certo? Então a última que precisa satisfazer é uma distância de uma distribuição de probabilidade P de x para uma R de x, ela é menor ou igual a uma distância entre P de x, Q de x, mais uma distância entre Q de x, R de x. Certo? Isso daí é satisfeito. Tá? Acho que é bem simples mostrar isso aqui. Vou mostrar rapidinho, tá? Só para vocês verem. Acho que é a única que não é direto de ver, mas é bem simples de provar. Vou mostrar rapidinho aí para vocês. Vou apagar aqui também. Pelas propriedades daquele módulo ali da equação 1, a gente verifica também a desigualdade triangular, certo? Então, vou provar essa daí, então, prova, né? Tá? Então, vamos supor aqui, ó, essa distância entre P de x, Q de x, mais a distância entre Q de x, R de x, né? Isso daqui é igual a 1 meio, pela definição da equação 1, tá, pessoal? É igual a 1 meio somatório em x de P de x menos Q de x, somado com 1 meio somatório
somatório em x, q de x menos r de x. Tá? Isso daqui é igual a 1 meio de somatório em x de p de x menos q de x, tá? Mais q de x menos r de x. Tá? Como tem soma de módulos ali, né? Você usa uma propriedade bem conhecida, né? E diz que isso daqui, né, é menor ou igual a 1 meio somatório em x, de botar tudo junto dentro de um módulo só, tá? Menos q de x mais q de x menos r de x, tá? Isso aqui, obviamente, é maior ou igual a isso, tá? Esses dois se cancelam. Isso daqui é igual a 1 meio somatório em x, p de x menos r de x, que é igual à distância de Kolmogorov, p de x, r de x. Tá? Então está provado, né? Está provado que p de x, r de x é menor ou igual que a soma dessas duas distâncias aqui, que é exatamente a terceira propriedade, tá? Então está provado, certo? E com isso a gente conclui o quê? O que eu falei para vocês, se uma medida de distância satisfaz essas três propriedades, ela é chamada de métrica, tá? Então, portanto, a distância de Kolmogorov é uma métrica. É uma métrica, tá? E se você criar seus próprios exemplos, começar a comparar certas distribuições de probabilidade, você vai ver que realmente isso aqui é uma maneira bem interessante de você comparar diferenças entre distribuições de probabilidade, certo? Então, só um exemplo, né? Você tiver uma distribuição, por exemplo, só tem dois valores, né? Tem um evento x1 e o evento x2, tá? Para uma dada distribuição de probabilidade, tá? Você tem 1 meio de probabilidade para esse, né? E 1 meio para o outro também, tá? A soma tem que dar 1, né? E vamos supor que um outro evento, né? Ou seja, você tem 50% de probabilidade de obter o evento x1 e 50% de probabilidade de obter o evento x2, que não é uma moeda justa, né? Tem 50% de probabilidade da cara e 50% de da coroa, por exemplo. Então, não é uma distribuição de probabilidade como essa, né? Então, você tem probabilidade, né, em geral, certo? E se você pode também ter uma outra distribuição de probabilidade, vou botar de verde aqui, verde, que a distribuição de probabilidade aqui é 1, certo? E o restante aqui é 0, certo? 0. Ou seja, essa seria uma moeda viciada, né? Com 100% de probabilidade da cara e 0% de probabilidade da coroa. Obviamente, as duas distribuições de probabilidade são distintas, né? E como é que você quantificaria a distância de Kolmogorov para essas duas distribuições? Simples, né? Nesse caso aqui, né, vou dizer que essa distribuição aqui é a P de x e essa daqui é a Q de x, tá certo? Então, a distância P de x, Q de x, para esse caso, seria 1 meio. Né? O primeiro termo aqui seria 1 menos 1 meio, que daria 1 meio. Módulo, né? Mais o módulo de 0 menos 1 meio dá menos 1 meio, mas com o módulo dá mais 1 meio, né? Então, mais módulo menos 1 meio, né? Isso daqui dá quanto? Né? Dá 1 meio mais 1 meio, 1 dá 1 meio, né?
dá um meio. Então a distância de Kolmogorov é um meio. Tá? Se fosse o caso inverso, vamos supor que essa vermelha fosse totalmente o inverso, né? Se você faz as posições que fosse todo o inverso, a probabilidade aqui é 100% e aqui é 0, né? É totalmente o inverso, né? Uma moeda, 100% de probabilidade da cara, a outra 100% de probabilidade da coroa. Qual a distância? A maior possível, né? Não tem nada mais distinto do que isso para moedas. Tá? Então, seria 1 mais 1, que é 2, vezes 1 meio, daria uma distância de Kolmogorov 1, que é o valor máximo que ela pode assumir. Entendeu? Então, eu acho que com esse exemplo simples, né, acredito que vocês tenham entendido a lógica da distância de Kolmogorov, tá certo? E se você quiser também pode pensar num caso de um exemplo de... Você pode estender isso daqui, né, para um caso em que as distribuições de probabilidade são contínuas. Tá? Então, é tipo uma função, né, uma função de probabilidade. Né? Então, isso daqui viraria uma integral, tá? Seria um meio da integral em dx, né, da distribuição p de x, menos q de x, módulo disso. Então, você pode estender tranquilamente a distância de Kolmogorov para distribuições contínuas. Tá? Nesse caso, seria, por exemplo, seria uma coisa assim, ó, você tem uma dada distribuição de probabilidade aqui, ó, vamos supor que essa é a p de x, tá? E você tem uma q de x, que é isso aqui, ó. Certo? Dá para identificar geometricamente a distância de Kolmogorov? Dá, tranquilo, né? Essa parte aqui em que P de x é maior do que Q de x, então vou colocar Q de x, né? Q de x, certo? Olha, a parte em que P de x é maior é justamente essa daqui, né? Essa região que eu estou pintando aqui. Tá? Mas essa outra, essa é a parte em que P de x menos Q de x é positivo, né? Então, né? É metade daquela coisa que contribuiria com a integral, né? Integral de módulo de P de x menos Q de x, seria essa parte mais essa outra aqui, ó. É justamente a parte de fora dessa interseção aqui. Mas como tem um meio multiplicando, tá? E essa área pintada aqui é igual a essa área aqui, ó, está fora da interseção, abaixo da curva vermelha, então, se é dividido por 2, então, a distância de Kolmogorov, geometricamente, nesse caso, dá exatamente igual a só essa parte que eu pintei aqui, que é metade de tudo, né? De tudo. Se você fosse calcular a integral de P de x, de módulo de P de x menos Q de x, seria a área total externa aqui. Mas quando você faz sobre 2, 1 meio, né? Então, você só teria realmente a metade dessa área externa, que é essa daqui. Então, quanto maior essa área externa, maior a diferença entre as duas distribuições de probabilidade. E para o caso das duas estarem exatamente uma em cima da outra, não tem área externa, é tudo interseção, então daria 0, né? E de fato são distribuições de probabilidade iguais, tá? Então, tudo de acordo, né, com a lógica que a gente está propondo aqui. Certo? Então, eu espero que tenha ficado claro essa noção de distância de Kolmogorov, tá certo? Vou apagar aqui esses exemplos. E eu vou falar só mais de uma outra medida de distância de elementos clássicos de informação, que é a chamada fidelidade. Tá? Vamos ver qual o comportamento dela. Bem rapidinho para a gente falar de fato que a gente quer, que é informação quântica. Tá? Bom, então, o que a gente vai falar agora é sobre fidelidade. Certo? Fidelidade, se vocês quiserem entender melhor a noção de fidelidade, seria similaridade entre dois elementos clássicos de informação. No caso, similaridade entre duas distribuições de probabilidade. No caso da distância de Kolmogorov, você está quantificando a diferença entre elas. A fidelidade ela é o inverso, ela está quantificando quão parecidas elas são.
Se elas forem iguais, então a fidelidade é máxima de uma em relação à outra. E se elas forem totalmente diferentes, a fidelidade é zero. Então, vocês veem que tem um modo inverso de quantificar a distinção de distribuições de probabilidade, certo? Então, a fidelidade é o seguinte. Então, dadas duas distribuições de probabilidade P de x e Q de x, tá? Do mesmo jeito na variável x, tá? Discreta. Então a gente define o seguinte: então, dadas essas duas distribuições, definimos a fidelidade entre elas como. Então a fidelidade f de p de x, q de x, é definida de uma maneira bem simples, tá? Somatório em x de raiz p de x vezes q de x. Só isso. Só isso, tá? Então, é uma boa maneira de você, tá? A gente está definindo, tá? Está propondo isso, que é uma boa maneira. As pessoas usam bastante também quando querem comparar distribuições de probabilidade, né? Clássico, né? E a gente, acho que é o número 2 essa equação, né? Equação do número 2. E ao contrário da distância de Kolmogorov, a fidelidade ela não é uma métrica, tá? E é fácil de ver isso pela seguinte coisa, né? Note que f de p de x, q de x é igual a 1 para q de x para p de x igual a q de x. Tá? Bem simples, né? Ó, se por acaso q de x for igual a p de x, aqui dentro do radical vai dar p de x ao quadrado, quando tira a raiz dá um somatório em p de x, e se p de x é normalizado, o somatório vai ser 1. Tá? Então isso já violou aquela propriedade número 2 que tinha que satisfazer para ser uma métrica. Então a fidelidade ela não é uma métrica. Mas, como eu disse, é um excelente quantificador da similaridade entre duas distribuições de probabilidade. A similaridade é máxima se as duas distribuições forem iguais, correto? Ou seja, p de x igual a q de x. E a fidelidade tem um valor 1, então o máximo seria 1. Se elas fossem totalmente o inverso uma da outra, tá? A fidelidade vai dar 0, certo? E esse caso ocorre sempre que, por exemplo, a distribuição P de x assumir o valor 0 para um dado valor de x e a Q de x assumir um valor não nulo. Se isso acontecer para todos os x possíveis, você vai estar somando um monte de zero, que vai dar 0 vezes uma coisa não nula, vai dar um somatório de zeros, e aí a fidelidade vai dar 0. Que seria, de acordo com essa medida de distância, a máxima distinção entre duas distribuições de probabilidade. Aquela lá que eu falei lá para vocês, pode até pegar aqueles exemplos lá, da moeda, né? Então você tem um gráfico, P, aqui X, você tem um X1, tem um X2, né? Se você tem uma moeda justa, em um meio, e a outra totalmente o inverso, né? Totalmente o inverso, 100% de probabilidade de dar cara e 0% coroa, né? A fidelidade aí nesse caso vai dar quanto? Para esse caso aqui vai dar 1, né? Esse aqui é 1. 1 vezes 1 meio dá 1 meio. Raiz vai dar 1 sobre raiz de 2, né? Mais 1 meio vezes 0 vai dar 0. Então, a fidelidade nesse caso
seria 1 sobre raiz de 2. E se elas forem totalmente o inverso uma da outra, que era aquele segundo caso, né? Que esse que era o totalmente inverso, né? Se você tiver a distribuição aqui, 0% de probabilidade de dar cara e 100% de dar coroa, totalmente inverso, então dá 0 vezes 1, né? 0 vezes 1, 0, mais 0 vezes 1, 0, então a fidelidade está 0. Ou seja, elas são totalmente infiéis uma em relação à outra. Não tem similaridade nenhuma em relação a essas duas distribuições de probabilidade. E por aí vai. Eu acho que está claro, né? Com esse exemplo simples aí, está claro que a fidelidade é um modo interessante da gente fazer essa comparação entre distribuições de probabilidades. Certo? Ótimo. Tá bom, então o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Vamos falar agora de medidas de distância em informação quântica agora, de fato. Certo? Vamos fazer isso agora. Então, vou apagar aqui, vou apagar tudo, tá? Que agora a gente vai falar de informação quântica. Apagar aqui. E vamos partir do que a gente está mais interessado. E como vocês vão ver, a gente vai se aproveitar um pouco do que a gente tem visto aí, das medidas de distância para a informação clássica, tá certo? Vou pegar aqui também. Bom. Certo, então distância na informação quântica, certo? E a gente vai ver duas medidas de distância, né? Também, que nem a gente fez no caso clássico. Hoje, nessa aula de hoje, só vai dar tempo a gente ver um. A gente deixa para a próxima aula outra, tá? Então, o que a gente vai ver hoje é uma medida de distância bem importante, chamada de traço da distância, tá certo? Traço da distância. Então, traço da distância. Olha, pessoal, para a gente definir o traço da distância, né? Vocês vão ver que, que essa medida de distância ela herda muitas das características da distância de Kolmogorov, da teoria clássica da informação. Tá? A gente vai ver que é uma extensão quase que direta, né? Porque realmente os elementos de informação quântica são diferentes dos elementos de informação clássica. Né? Na informação clássica são distribuições de probabilidade, como a gente acabou de ver. Na informação quântica, quem são os elementos? São os estados quânticos, correto? E qual é a forma mais geral que esses estados quânticos podem assumir? É uma matriz de densidade, ou um operador de densidade, se você quiser. Tá certo? Então, para esse caso mais geral que a gente trata de distância entre elementos da informação quântica, a gente vai ter que fazer um comparativo da diferença entre matrizes de densidade. Aí a gente vai saber o quão distintos são os estados quânticos. Tá certo? Vamos fazer isso agora. Então, por definição, o traço da distância entre duas matrizes densidade. A primeira eu vou chamar de ρ e a segunda de sigma são, aliás, né? O traço da distância é, por definição,
dado por, né? É dado por. Então vai ser assim, ó. O traço da distância D entre ρ e sigma, por definição, é 1/2, tá? De traço ρ menos sigma, desse módulo de ρ menos sigma. Essa é a nossa equação de número 3. Note a similaridade com a distância de Kolmogorov, lá da teoria clássica, tá? Tem o mesmo meio, o somatório lá foi trocado agora por um traço, tá? E lá tinha módulo da diferença das distribuições de probabilidade, e aqui é o módulo da diferença das matrizes de densidade. Tá? Então, matematicamente bem equivalente, né? Fazendo a tradução para a mecânica quântica, eu diria que é uma coisa bem equivalente. Tá, agora o que talvez não seja tão trivial é o seguinte, né? Isso aqui é uma matriz de densidade, isso aqui é uma matriz de densidade, são matrizes quadradas, correto? E se são matrizes quadradas, a diferença entre duas matrizes quadradas é outra matriz quadrada. Então o que a gente tem aqui é o módulo de uma matriz quadrada. Tá? E como é que a gente define um módulo de uma matriz quadrada? Tá? Não é muito comum a gente ver, mas a definição é interessante. Ela é o seguinte, ó, onde o módulo de uma matriz quadrada A qualquer é igual, tá, a raiz de A adjunto vezes A. Tá? Então, por definição, é isso. Certo? Sendo, onde o módulo é isso daqui, sendo a raiz positiva. Certo? Agora tem que notar o seguinte, deixa eu escrever logo, depois eu explico. Tá? Agora, note que se duas matrizes C vezes C é igual a B, isso implica, uma matriz B, isso implica que a raiz de B é igual à matriz C. Tá? Ou seja, se C ao quadrado é igual a B, a raiz de B é igual a C. Tá? A gente está mais familiarizado com matriz ao quadrado, né? Mas a extensão para você tirar uma raiz é direta. Agora, o que é isso daqui que eu escrevi, tá? Chamando de raiz positiva? Por que eu botei raiz positiva? Né? Módulo igual a raiz positiva disso daqui. Porque, pessoal, não existe somente uma raiz. Em geral, não existe somente uma raiz para uma matriz. Tá? Ou seja, você pode ter várias matrizes C satisfazendo essa igualdade aqui, obtendo a mesma, quando elevado ao quadrado, obtém a mesma matriz B. Agora, nesses casos, pode ser que a matriz C ela seja uma matriz negativa, né? E pode ser que essa matriz C seja uma matriz positiva. Nesse caso que eu estou aqui, definindo o módulo da matriz, a raiz tem que ser a raiz positiva. E o que é uma raiz positiva? Vai ter que dar como resultado uma matriz positiva. E uma matriz positiva, a gente já sabe o que é, né? Quem não lembrar, vai lá na aula de formalismo da mecânica quântica, na aula 1, na aula 2, que eu falo sobre o que é uma matriz positiva. Tá? Vocês vão ver que só lembrando rápido, né? Se a matriz opera num dado espaço de Hilbert, na nossa linguagem aqui, o produto interno, né? Se você fizer um sanduíche dessa matriz com um ket psi, bra psi nela, sempre vai ter que dar um valor maior que zero. Isso se isso for sempre verdade para qualquer psi que more nesse espaço de Hilbert que a matriz opere, então essa matriz é dita ser positiva. Tá? E é isso que a gente quer aqui, que a gente tira como resultado desse módulo aqui. Tá certo? Então, o módulo da matriz A é raiz dessa matriz que você define como sendo produto da matriz adjunta A vezes a própria A. Isso aqui é uma outra matriz, claro. Quando você tirar a raiz, o módulo disso daqui vai ser exatamente a raiz positiva que você tira disso. Tá bom?
Acho que ficou claro, né? Tudo bem, então, o que a gente vai fazer agora? Né? Para ficar mais compreensível, né? O que a gente vai fazer agora é simplificar essa equação aqui para o caso em que a matriz Rho e sigma, que está dentro aqui desse módulo, se essa matriz for hermitiana. Dá para você simplificar essa equação de número 3 aí, é o que a gente vai fazer agora, tá? Então, no caso, né? No caso em que a matriz A é hermitiana, a gente tem o seguinte, ó, se a matriz é hermitiana, então o traço do módulo de A, eu quero calcular o traço do módulo de A, supondo que essa matriz A é hermitiana. Vamos desenvolver isso aqui, tá? Então isso aqui vai ser igual aqui, traço, pela nossa definição ali, né? Traço de raiz de A adjunto, né? Adaga vezes A. Se é hermitiana, A adaga é igual a A, tá? Então isso daqui vai ser igual a traço de raiz de A ao quadrado, certo? E fica aqui. Vou chamar essa equação 4, tá? Equação 4. Sendo A igual, tá? Se A, pessoal, é uma matriz hermitiana, ela tem autovalores, né? E tem autovetores. E se ela tem isso, ela é diagonalizável, tá? Só lembrar de álgebra linear, se você tiver uma matriz que tem autovalores e tem autovetores, você pode diagonalizar essa matriz como? Fazendo esse produto aqui, ó, dado uma matriz V, vezes uma matriz, vou chamar de D, vezes a matriz inversa V, é igual a A. Essa matriz V aqui, ela é a forma diagonal da matriz A. E como é essa matriz? É uma matriz diagonal, cujos elementos são os autovalores da matriz A. E quem é essa matriz V que diagonaliza A? Né? A matriz V é exatamente a matriz formada, cujas colunas são formadas pelos autovetores da matriz A. Álgebra linear, né? Quem não lembrar, dá só uma revisada na parte de diagonalização de matriz que vai lembrar disso daí. Então, se ela é hermitiana, ela é possível de ser escrita dessa forma, assim, tá? Ou seja, se isso daí é verdade, né? Então, cadê azul mesmo? Temos o seguinte: se A é dado por isso daqui, A ao quadrado vai ser V a menos 1, vezes isso de novo, né? V a menos 1. Tá certo? Só que aqui eu tenho V a menos 1, a inversa, vezes a própria matriz V. Isso daqui é a identidade, né? Então isso daqui vai dar igual a V, aí vai ficar D vezes D, que é D ao quadrado, V menos 1. Certo? Tudo bem? Então tá, então a expressão de A ao quadrado vai ficar com essa cara aqui. Vamos substituir isso na equação 4 para ver o que é que dá, certo? Então vamos lá. Substituir aqui na equação 4. Vamos ver o que é que a gente encontra. Tá? Então, substituindo
equação 4, temos. Aí você vai ter que o traço do módulo de A, que é o que a gente está calculando aqui, né? Vai ser igual ao traço da raiz, tá? Da raiz de quê? De A ao quadrado. Mas a gente achou que A ao quadrado é isso daqui. Então vai ficar V, D ao quadrado, V. Deixa a raiz aqui. Ficou com essa cara, né? Por enquanto está meio feio, né? Mas vamos melhorar, né? Agora, vou chamar essa aqui de equação número 5, tá? Agora é o seguinte, ó, note que V raiz de D ao quadrado, V a menos 1, tá? Vezes a mesma coisa, V raiz de D ao quadrado, matriz, né? V a menos 1, quanto que dá isso aqui? Olha, aqui o que é que a gente tem? Eu tenho V a menos 1 vezes V, então esses dois carinhas aqui vão ficar uma identidade, tá? Então isso daqui vai ficar igual aqui, ó. V, que é esse aqui, raiz de D ao quadrado vezes raiz de D ao quadrado é o próprio D ao quadrado. E sobrou um V a menos 1 aqui. Certo? O que é que eu quero dizer? Ó? Isso daqui que eu encontrei é exatamente o que está dentro desse radical aqui. Ó. Tá? Então o que é que eu quero dizer? Se isso vezes isso deu igual a isso que está dentro do radical aqui, é porque isso aqui que está entre parênteses é a raiz de V, D ao quadrado, V a menos 1. Tá certo? Então, assim, né, a equação 5 fica, né? Como é que ela fica? Bom, vou apagar aqui, tá, pessoal? Para a gente continuar esse resultado. Vou apagar aqui. Guardem aqui o resultado do traço da distância. E o que a gente está fazendo aqui, eu só quero lembrar que eu estou querendo simplificar essa equação para o caso em que a matriz sigma menos ρ é hermitiana. Aí, em vários casos de interesse, isso é verdade. Tá, então a equação 5 fica como? Traço do módulo de A, né? Quem é a raiz disso daqui? É exatamente o que está dentro do parênteses aqui, ó. Vai ser igual a traço de quê? De V raiz de D ao quadrado, V a menos 1. Agora está ficando bom, né? Por quê? Porque se você lembrar, o traço é invariante por permutações cíclicas dos elementos do seu argumento, né? Então, ó, vai ficar igual a traço, posso botar aqui, ó, raiz de D ao quadrado, e esse V eu vou mudar para cá, ó, vai ficar V a menos 1V, certo? Só botar um chapeuzinho aqui, né? Certo? Isso aqui é V, né? Aqui é V. Isso daqui, obviamente, é identidade. E a gente encontra o seguinte, ó, que é igual ao traço da raiz de D ao quadrado. Raiz de D ao quadrado. Será que melhorou? Melhorou, né? Melhorou e muito, né? E essa traço de módulo de A virou simplesmente igual ao traço da raiz da matriz na forma diagonal com respeito a A, daquela matriz diagonalizada, está aqui, ó, a relação entre D e A é essa. Então você é a raiz da forma diagonal da matriz A ao quadrado. Isso é bom demais, por quê? Porque os elementos da diagonal principal da matriz D, pessoal, são os autovalores de A. Já falei isso. Certo?
Quando você eleva ao quadrado, então essa matriz D ao quadrado é uma matriz diagonal, em que todos os elementos da diagonal são os autovalores ao quadrado. Os autovalores da matriz A ao quadrado. Certo? Ok, e quando eu tirar a raiz, lembrando do que eu falei, que é a raiz positiva, então se D ao quadrado contém na diagonal dela os elementos, os autovalores da matriz A ao quadrado, quando eu tirar a raiz, tem que ser todas as raízes positivas, né? Então, no fim das contas, pessoal, essa matriz aqui, raiz de D ao quadrado, é uma matriz diagonal também, com todos os autovalores da matriz A tirados do módulo, tá? É uma matriz desse tipo aqui, tá? Só que eu vou apagar só para mostrar para vocês, ó. É uma matriz desse tipo aqui, ó. A1, vamos supor que esse é o primeiro autovalor, a módulo de A2, até o módulo de AN, se tiver dimensão N. E o traço vai ser simplesmente para lambda, né? Lambda. Tá? Lambda, são os autovalores, tá? E o traço vai ser o quê? A soma dos autovalores. Então isso daqui é somatório em I do módulo de lambda I. Certo? Do módulo de lambda I. Essa equação eu vou chamar de número 6. Tá? E o que é que a gente conclui com isso? Conclui um resultado muito bom. Então, no caso em que a matriz A é hermitiana, isso daqui é verdade. Então, dessa forma, se ρ menos sigma for, né? Ρ menos sigma for hermitiano, a gente tem o seguinte, ó, que o traço da distância entre ρ e sigma é simplesmente igual, que é, só lembrando a equação, né, 1/2 de traço de ρ menos sigma, né? Isso daqui a gente mostrou que vai ser igual a 1/2 e ao traço do módulo de uma matriz hermitiana, que vai ser o quê? Somatório em I e módulo de lambda I, certo? Onde quem são os lambdas I? São os autovalores da matriz ρ menos sigma. Certo? Vou chamar essa daqui de equação 7. Importantíssimo esse resultado, tá, pessoal? Vai ajudar muito a gente para calcular o traço da distância, tá? Nos exercícios que vocês forem fazer aí, ajuda muito. Então, onde os lambdas I, né, são os autovalores de ρ menos sigma. Tá? Isso é uma matriz, né? Eu nunca boto o chapéuzinho no operador de densidade, não, mas você sabe que aqui é uma matriz. Certo? Então é simples, né? Quando você quiser calcular o traço da distância entre duas matrizes de densidade, em que a diferença entre elas é uma matriz hermitiana, nada demais você tem que fazer. Calcula os autovalores dessa matriz de diferença, tá? Soma o módulo deles, multiplica por 1/2, está lá o traço da distância. Excelente, né? Bom, espero que isso tenha ficado claro, mas vamos ver uns exemplos agora, tá certo? Vamos ver 2 exemplos que eu acho interessante mencionar. Tá? Vamos tratar do caso em que ρ e sigma são diagonais na mesma base, quando eles comutam. Tá? Vamos ver que é interessante isso. Tá? Então, exemplo, né? Caso em que né, ρ e sigma
comutam, né? Certo? Se essas duas matrizes de densidade comutam, elas podem ser escritas de forma diagonal na mesma base, tá? Ou seja, você pode escrever ρ igual a um somatório em I, tá? De RI e I, essa é uma base, e o sigma vai ser um somatório em I de um SI e I. Tá certo? Se eles comutam, eles são simultaneamente diagonalizáveis. Certo? Então vamos ver. Vamos calcular o traço da distância entre eles aí. Ver se a gente acha alguma coisa interessante, né? Vamos ver. Então fica como? O traço da distância entre ρ e sigma é igual a 1/2 do traço ρ menos sigma, certo? Primeira coisa que a gente tem que olhar, ρ menos sigma é hermitiano? Para mim está claro que é, né? São duas matrizes diagonais, uma menos a outra, você vai ter uma matriz diagonal, onde os elementos são R1 menos S1, primeiro elemento, depois R2 menos S2, isso na diagonal, R3 menos S3, até Rn menos Sn. Diagonal, se é diagonal, é claro que é hermitiana, então a gente pode usar o resultado da equação 7, tá? Basta calcular os autovalores. E não tem nada mais fácil do que calcular o autovalor de uma matriz diagonal. São os próprios elementos da diagonal, né? Então, se está dizendo que o traço da distância é a soma dos módulos dos elementos da diagonal, então isso aqui vai ser simplesmente igual a 1/2 vezes somatório em I, né, dos elementos da diagonal, dos módulos que vão ser R e menos SI. Eu não sei se essa equação aqui, vou chamar de 8, é familiar para vocês, mas tem que ser, né? A gente já viu essa equação hoje. Essa equação é exatamente igual à distância de Kolmogorov entre uma distribuição de probabilidade dadas pelos autovalores de sigma e de ρ, né? Então, esses aqui são os autovalores da matriz ρ e esse aqui de sigma, né? Então, supondo, né, que esses autovalores compõem distribuições de probabilidades clássicas, discretas, então deu matematicamente similar. Então a gente recupera a distância de Kolmogorov para esse caso específico. Interessante, né? E esse é um caso, pessoal, a matriz de densidade, se ela tiver uma forma diagonal, né, não tem nada fora da diagonal principal, então ela tem uma característica clássica, né? Então isso foi importante a gente achar esse resultado, porque não existe uma matriz de densidade mais clássica do que uma matriz de densidade diagonal, né? Ela não tem superposição, não tem coerência, então é um resultado que não surpreende, mas ainda bem que deu certo, né? A gente fica confortável com esse resultado. Então, recupera-se a distância de Kolmogorov nesse caso, dessa forma simples, relacionando aí os autovalores dessas duas matrizes de densidade. Tá certo? Ótimo. E outra coisa que eu quero ver com vocês, tá? É um outro exemplo aqui. Então, se você quiser, pode escrever até assim, ó. De RI, né? SI, né? Que é a distância de Kolmogorov, né? Distância de Kolmogorov. Certo? Ok. Então, o que mais que a gente tem que ver? Essa aqui acho que vou fazer mais um exemplo para a gente fechar, que é quando a gente quer comparar a distância entre 2 qubits, tá? Vamos fazer o caso geral, no caso de qubits, né? No caso, vamos comparar a distância, o traço da distância para 2 qubits quaisquer. Vamos fazer isso agora, tá? Pagar aqui, tá? Lembrando que essa equação 7 é importantíssima, tá, pessoal? Vamos lá.
Bom, aqui, né? Certo, então, um outro exemplo, né? Que é o traço da distância entre 2 qubits. Tá? Pode ser misto, pode ser puro, do jeito que você quiser, tá? Vamos calcular isso. Então, ó, eu vou assumir que o primeiro qubit, ρ, ele é dado pelo seguinte, ó, uma identidade mais R sigma sobre 2. Acho que vocês estão lembrados dessa equação. Quem não tiver, vai lá na aula de qubit, esfera de Bohr. Você vai ver que essa forma aqui é a forma que você escreve qualquer qubit, seja ele puro ou misto, tá? Isso aqui é a matriz identidade. Essa daqui é o vetor de Pauli, tá? Né? Cujas componentes são sigma x, sigma y e sigma z. E esse vetor R aqui é o vetor que localiza o qubit na esfera de Bohr. Tá? Só lembrando, mas está lá na aula de qubit e esfera de Bohr. Uma aula realmente importantíssima que a gente está sempre falando dela. Né? Certo, então eu vou escrever o qubit ρ dessa forma e o qubit sigma eu vou escrever como sendo identidade mais um outro vetor S, né? Tem que ser diferente, o próprio vetor de Pauli dividido por 2. Tá? Então, né, se esses são os 2 qubits que eu estou considerando, gerais, tá? Geral, isso é puro e misto. Tá? Então, isso nos dá que ρ menos sigma, que a gente vai precisar para calcular o traço da distância, vai ser simplesmente igual a R menos S, produto interno com vetor de Pauli, dividido por 2, né? Certo? Ok, então, assim, né, o traço da distância, né, fica. Então você tem D, que é ρ, o traço da distância de ρ em sigma, né, é igual a 1 meio, traço ρ menos sigma, certo? Com esse 1 meio aqui, eu vou ter do lado de fora, vai ficar 1 quarto, certo? Do traço dessa matriz aqui, tá? Bom, vamos botar R menos S, tá? Vetor de Pauli, fechou o produto interno, tá? Só para a gente ver a cara dessa matriz aqui, ó, só a matriz aqui de dentro, esse ρ menos sigma, eu vou mostrar a cara dela aqui, tá? A cara dela é só você conferir aí, mas é bem simples, ela tem essa cara aqui, ó. Ela vai ficar RZ menos SZ, certo? Deixa eu dar só uma olhada, mas é só você efetuar esse cálculo aí, tá? RZ menos SZ, aqui vai ficar RX menos SX mais I RY menos SY, tá? Tá mais no meio aqui, né? RZ menos SZ. Aqui vai ficar RX menos SX menos I RY menos SY. E aqui embaixo vai ficar RZ, acho que é menos aqui, vou conferir, SZ. É só você desenvolver isso aqui, tá? R menos S, fazendo os produtos internos aí, né? Vai dar sempre
componente menos componente, né? Rx menos Sx, vezes vetor de Pauli, né? Sigma x, e aí vai fazendo desenvolvendo essa matriz aqui de dentro, vai dar isso, né? Deixa eu só conferir. Bom, parece que está tudo em ordem. Mas o que é que a gente tem que observar de interessante aqui é o seguinte, pessoal. É o seguinte. Essa matriz aqui, isso aqui a gente está vendo, eu escrevi ela para a gente fazer o seguinte, para a gente observar que ela é hermitiana. Está claro que é hermitiana, né? Ó, esse elemento aqui é exatamente o complexo conjugado desse, né? Ó, sinal de menos aqui, sinal de mais. Então, é uma matriz hermitiana. E se é uma matriz hermitiana, a gente pode utilizar o resultado da equação 7, que eu apaguei aqui, vocês têm aí, é só voltar o vídeo, para calcular o traço da distância. Tá certo? E é isso que a gente precisa. E se vocês lembrarem lá da equação 7, tudo que a gente precisa fazer para fazer essa conta aqui é encontrar quem são os autovalores dessa matriz. Tá? São fáceis de encontrar, vou deixar para vocês isso daí, tá? Como exercício. Mas a gente vai ver isso agora, tá? Bom, eu vou chamar, só para escrever pouco, né? Eu vou chamar essa matriz aqui de A, tá? Só para deixar claro, vou chamar de A. Então, sendo os autovalores de A, tá? Vocês vão encontrar aí, fazer essa continha de autovalores, vocês vão ver que são simplesmente mais e menos R menos S. Tá? R menos S, um módulo, mais ou menos um módulo de R menos S. Ou seja, raiz, né, de Rx menos Sx ao quadrado, mais Ry menos Sy ao quadrado, mais Rz menos Sz ao quadrado. Então, tá isso tudo isso. Deve encontrar isso, mais e menos, tá certo? Então, façam aí a continha que é bem simples. O fato é que a gente encontra esses dois autovalores e, de acordo com a equação 7, que eu apaguei aqui, vocês têm aí no vídeo, o traço da distância pode ser calculado com a soma dos módulos dos dois autovalores. Ó, um é positivo e o outro é negativo. Vai ter que tirar o módulo disso aqui, tá? Então, temos que d ρ sigma é igual a vai ficar 1/4 ali, né? Vai ficar 1/4 somatório do módulo desse com o módulo desse, né? Então vai ficar 2 vezes R menos S, né? Ou seja, isso daqui vai dar simplesmente igual a 1/2. Esse direito aqui vai ficar, cortar o 2 com 4, né? Vai ficar R menos S dividido por 2. Tá? Vou escrever aqui de novo. Esse resultado é interessante, tá? Olha, pessoal, a gente acabou, né? O resultado deu isso daí, tá? E o que a gente encontrou foi o seguinte, ó. R menos S, o módulo de R menos S é a distância euclidiana entre os dois pontos de representação de sigma e ρ na esfera de Bloch, tá? Ρ é representado por um vetor R, sigma é representado por um vetor S, tá? A diferença entre eles, o módulo da diferença é a distância euclidiana entre eles. Mas o traço da distância que a gente calculou dá exatamente metade desse valor. Então, que dá metade da distância euclidiana, né? Entre os pontos
na esfera de Bohr. Tá? Na esfera de Bohr. Certo? Que é um resultado interessante. Então, ó, deixa eu apagar aqui, tá? Só para a gente ter uma ideia do que é isso, né? Olha, se você pensar aqui na esfera de Bohr, vou fazer pequenininho aqui. Ó. Aqui no Polo Norte você tem o estado 0 e aqui no Polo Sul você tem o estado 1. Se você lembrar, a esfera de Bohr ela tem raio 1. E esses dois pontos eles estão diametralmente opostos, tá? Então a distância entre eles é 2. Se a distância euclidiana é 2, o traço da distância entre eles é 1. É a metade, né? Então é quando o traço da distância é máximo. O que é que isso significa? Esses dois estados têm a distância máxima entre eles. O traço da distância é máximo. Ou seja, eles não poderiam ser mais diferentes entre si do que nesse caso, né? 0 e 1 realmente são totalmente opostos. É quando as medidas feitas sobre esses dois estados são o mais diferente possível. Não tem mais diferente do que isso. Não existe outro estado, tanto na superfície quanto no interior da esfera de Bohr, que forneça resultados experimentais tão distintos entre si quanto esses dois caras, e o traço da distância reflete isso. Tá? Mas, de novo, isso daqui é geral, vale tanto para estado puro quanto misto. Tá? Os vetores aqui dentro são para estados mistos, né? Na superfície para estados puros, etc. Tá? Então, a gente achou esse resultado interessantíssimo, essa visualização geométrica, né? Essa relação com a distância euclidiana realmente é bastante interessante. Tudo bem. Bom, só para fechar a aula, pessoal, só queria fazer um comentário interessante com base nisso que a gente falou, né? Dessa representação geométrica, né? Dada essa representação geométrica, tá? A gente pode conjecturar, ou seja, a gente não pode provar, mas dá para conjecturar. Tá? É verdade, mas não se tem uma prova formal disso, que o traço da distância ele é invariante por transformações unitárias. O que é isso? No caso da esfera de Bohr, uma transformação unitária geral é você causar uma rotação dos vetores, né, que representam o qubit na esfera de Bohr. Se você tem 2 qubits, né, ou seja, você tem essa representação que tem um qubit e outro qubit, tá? Se você causa uma dada rotação nesse, tá? E uma dada rotação nesse, e se essa distância aqui é a distância euclidiana, né? O traço da distância é metade disso, ok? Se você causar rotações quaisquer, tanto a distância euclidiana quanto o traço da distância não varia, tá? Então, de novo, uma transformação unitária geral sobre 2 qubits são rotações em geral, explorando toda a esfera de Bohr. E se você faz essa mesma rotação, ou seja, aplica essa mesma transformação unitária sobre 2 qubits quaisquer, tá? Devido a essa rigidez, essa manutenção da distância euclidiana e, consequentemente, do traço da distância, a gente conjectura que o traço da distância é invariante por transformações unitárias. Tá certo? Então fica esse sendo o último resultado interessante de hoje, tá? Então podemos conjecturar, tá, que o traço da distância é invariante por transformações unitárias. Tá? Conjecturar, pessoal, que a gente não está provando, não existe mesmo uma prova disso, tá? Mas é um resultado aceito. Ou seja, o traço da distância entre o ρ, né, o Dagger, né, e
o sigma, o dagger, ou seja, aplicar a mesma transformação unitária tanto em ρ quanto em sigma, não altera o traço da distância entre eles, tá? Então fica esse resultado aí, tá? Esse último resultado importante, tá certo? Por essa visualização geométrica que a gente deu aqui, dá para a gente compreender isso bem, tá certo? Não sei se eu precisaria falar mais alguma coisa, eu acho que não, tá? Na próxima aula, a gente vai continuar vendo outro tipo de medida de distância para estados quânticos, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado essa aula e é isso, tá? De novo, muito importante esse tema. A gente vai ver a motivação para esse tipo de estudo de distância entre estados quânticos na próxima aula também. Fica aí essa motivação, vou postergar para falar isso para vocês na próxima aula. Então, a gente se vê depois.